Instruções de segurança. Ponto. Uma nuvem estranha flutua no céu, com um formato inusitado que faz todo mundo parar. E olham para cima com admiração e confusão. O telhado parecia ter decidido viajar com a tempestade, voando para longe sem nada para se conter. O incidente de um navio porta-contentores que colidiu sob a barreira de Miami lembra da importância da navegação segura no mar. Em meio ao céu branco e nevado, as gondolas balançavam com o vento forte, fazendo com que todos que os viam ficassem paralisados. Ponto. A neve de ganso segue uma a outra. Organize um voo em massa sem reservar passagens. Um, dois, três. Toda a manada de leões para a água como uma competição de revezamento de natação, parecendo majestoso e adorável. A natureza está a todo vapor. Um raio superpoderoso acaba de fazer uma pose legal no céu da madeira. Ponto. O vento soprava tão forte que até a cesta de basquete teve que dançar no ritmo. Ponto. Momento de tirar o fôlego. Um trabalhador da estrada estava trabalhando quando, de repente, um caminhão avançou em sua direção. Ponto. Ponto meia a meia nele vestiu asfado. Burrasot. A noite de cinema ao ar livre enfrentou um desafio inesperado quando ventos fortes levaram embora uma série de colchões de ar, transformando todo o espaço em um mar de colchões flutuantes. Uma festa no terraço de Nova York de repente teve um efeito especial quando um vento forte chegou, literalmente levando a festa a um novo patamar. Ponto. A fase de susto é provavelmente mais rápida que o reflexo de virar a carne na grelha. Ponto. Se você gosta desses momentos com animais marinhos, não esqueça de deixar o número 9 abaixo do nosso vídeo. Seção de comentários. Ponto. A natureza está realizando uma sinfonia de luz que não é para os fracos. Ponto.
Os pássaros voavam alto no céu como raios de liberdade carregando esperança. A tempestade jogou o carrinho de bebê pelo estacionamento como se tivesse acabado de ser lançado. Pista, tonto. Pensei que só existisse em filmes, mas esse é o verdadeiro poder da tempestade. Um resgate corajoso e de tirar o fôlego. Fenômeno estranho. O disco de gelo gigante, no presumível Rio Scott, gira no sentido anti-horário como se fosse controlado por alienígenas. Balas. Uma esplêndida aurora brilha no céu islandês, dançando magicamente na tempestade solar. Acredito que a senhora precisa de ajuda. Veja por que é importante manter uma distância segura ao viajar no inverno. A natureza ocasionalmente testa nossas habilidades de direção. O panorama noturno de tirar o fôlego da montanha Tianmen em Jiangxi. A China certamente deixará qualquer um impressionado. Tenha sempre cuidado ao se aproximar dos degraus, que lembram uma pista de patinação olímpica durante o inverno. Você não conseguirá parar de rir por causa desses momentos involuntários, mas incrivelmente divertidos. Mas Snowstorm, isso parece um cenário de filme de ficção científica? A criação de um fenômeno tão distinto pela natureza é realmente notável. Isso já foi mencionado para você? Obrigado por contribuir com seus pensamentos na seção de comentários. Evite excesso de velocidade e tenha cuidado ao se aproximar de curvas perigosas. Este secador substancial é extremamente vantajoso. Uma palmeira no Arizona pegou fogo imediatamente após ser atingida por um raio. Esse fenômeno nos lembra dos perigos das tempestades. A combinação de temperaturas congelantes e ventos fortes transforma a areia de Michigan em cavernas superúnicas. Fada luta contra ventos fortes durante tempestade em Boston. Uma luta dramática entre eles, o navio e as forças da natureza. O navio de cruzeiro colidiu com um gigante e possui um senso de humor incrível.
Você já participou de um festival? Isso foi tão vibrante. Sua experiência na seção de comentários abaixo. Ah! É provável que esses porcos selvagens estejam em uma festa clandestina no gramado para adicionar um elemento de intriga. O gramado morreu. A massagem subaquática e os mergulhos na água foram agradáveis, tanto para a mãe quanto para o bebê. Em Pacific Palisades, um incêndio florestal irrompeu, direcionando a fumaça diretamente para o pier de Santa Mônica. Parece que a fumaça também queria participar da apresentação em Los Angeles. No entanto, isso foi bastante perturbador. Certifique-se sempre de estar informado sobre incêndios e de estar adequadamente protegido durante uma situação de emergência. Como esta. Fico feliz em saber que nem todo mundo é bom. Isso não é brincadeira quando se trata de dirigir na neve espessa. No entanto, ele demonstrou que as habilidades de direção não são apenas uma função do volante de aço, mas também uma combinação de experiência e concentração. Quando foi a última vez que você esfregou seu quintal, passou algum tempo limpando e saboreando o ambiente revitalizado? Alguém consegue imaginar nadar nas temperaturas congelantes de Chicago? Lembre-se, se você decidir participar neste inverno, certifique-se de estar adequadamente equipado e preparado para suportar o frio agradável. Para o Bell. Devorei para suportar o frio agradável. Após o furacão, as ruas de Houston ficaram cobertas de entulho semelhante a vários materiais de construção. Você já se deparou com um ambiente tão desordenado? Por favor, compartilhe suas ideias na seção de comentários. Você está pensando em visitar os subúrbios de Atlanta? Não deixe de consultar a previsão do tempo antes de planejar sua viagem. O Tennessee foi inundado por enchentes históricas, que transformaram estradas em rios e quintais em piscinas relutantes. Permaneça vigilante. Siga os protocolos de evacuação. Nunca subestime a força da água. No inverno, as atividades mais divertidas são jogar bolas de neve e construir esculturas. Talvez este trampolim esteja se escondendo da inundação. De forma humorística, é provável que ele acreditasse que, saltando mais alto, conseguiria escapar da água. É possível que ele esteja se preparando para uma competição de trampolim de inverno ou simplesmente aproveitando a neve de uma maneira diferente. Pá. Esse homem é realmente intrépido ou está apenas perseguindo tempestades? No entanto, gostaria de expressar minha gratidão a ele por documentar esses momentos extraordinários. No entanto, é importante lembrar que a natureza não é brincadeira.
Uau, a imagem está cheia de inventividade. Estou curioso para saber se essa densa camada de poeira poderia ser transformada em uma tela de arte. O que aconteceu com aqueles trailers vazios em Marietta, Oklahoma? Todas as testemunhas ficaram apreensivas naquele momento. Que perda enorme, ponto. No entanto, todos têm o privilégio de estar bem. Iceberg, ponto. Ah, não, o que você está fazendo no meu veículo? O céu está adornado com nuvens mamatos, que lembram sacos flutuantes, como se o céu estivesse se preparando para receber uma celebração magnífica. Como se estivessem participando de uma competição de limpeza de ervas daninhas. Os moradores de Dinihar se uniram para remover milhares de ervas daninhas. É possível que esta seja a primeira vez na história da cidade que milhares de ervas daninhas se tornaram obstáculos para toda a comunidade. Está tudo bem com você? É possível que esse tumbleweed estivesse interessado em explorar o deserto. No entanto, em vez de viajar, eles seguiram diretamente para o centro da cidade. Uau! O vento gera um som que lembra as ondas do oceano. As plantas tumbleweed, as atletas excêntricas da natureza, atacam tudo como se estivessem em uma corrida de ritmo, desde que haja vento. Esse indivíduo exemplificou o conceito de trabalhar de forma mais eficiente em vez de diligente. Do forma. Pestora. Este homem possui uma habilidade extraordinária de capturar a majestade da natureza. O que você pensa? Se você também gosta de mel, deixe um comentário no número 1. Espero que o tecido não se rasgue. Esqueça todas as suas preocupações e apreensões e mergulhe no processo de tecelagem têxtil. Uau! A quantidade de tráfego é incrível. Um jovem motorista na Austrália que tinha acabado de receber sua carteira de motorista enfrentou um desafio inesperado quando um carro capotou bem diante de seus olhos. O carro capotou bem diante de seus rápidos o ajudarão a lidar com isso a tempo? Felizmente, o motorista saiu do carro em segurança a tempo. Uma situação tensa, mas o caminhão teve azar quando encontrou um incidente inesperado.
Ah, o fogo nem sempre se apaga assim que encontra água. Quanto tempo você acha que levou para ele chegar a esse nível? Deixe sua opinião nos comentários abaixo. O que aconteceu? Um ônibus no Bronx de repente ficou preso em um viaduto, deixando todo mundo boquiaberto. Um incidente extremamente raro. Momento incrível. Uma câmera registrou uma casa sendo levada pelas águas da enchente em Newland, Carolina do Norte, após o furacão Helene passar pela região. O que você faria se estivesse nessa situação? Perto da geleira Hubbard, criando o momento de tirar o fôlego. Oh meu Deus! Oh meu Deus! Não ponto. Meu Deus! Titanic! Oh meu Deus! Ponto Lino. Você começou um incêndio. Uma viagem tranquila de repente se transformou em uma aventura emocionante enquanto o barco balançava em grandes ondas. Ponto posto. Um grande incêndio começou no navio de cruzeiro, criando enormes colunas de fumaça preta que cobriram toda a área. A área. Espero que todos tenham conseguido evacuar com segurança. Oh meu Deus! Viagem literalmente quente. Passageiros de cruzeiro aproveitando o sol dourado e o mar azul. De repente recebeu um show de fogos de artifício gratuito bem ali. Uma grande jogada. E um final arrepiante. O homem decidiu provocar o lago Erie, mas não esperava ser revidado com uma onda de gelo. Pensei que era um dia normal de trabalho, mas inesperadamente fui atacado pelo oceano. Os soldados não esperavam que o intruso mais perigoso seriam as ondas do oceano. Oh meu Deus! Uau! Sai daí! As ondas violentas atingiram os barcos ancorados na cidade portuária. Fazendo-os balançar sem parar. Uma tempestade repentina atingiu um treino de rugby na Austrália. Transformando o campo em um tornado caótico. Como praticar quando a natureza também quer participar do campo? Uma aventura que ninguém quer. 4 pessoas ficaram presas no meio do mar, mas felizmente a guarda costeira os salvou prontamente, transformando o pesadelo em uma história feliz. A natureza sempre pode mudar num piscar de olhos. Observe sempre o terreno ao redor e fique longe de penhascos propensos a deslizamentos para garantir a segurança.
A tempestade Ellen está transformando a costa em um palco para ondas ferozes. Passagens de trem para o oceano ou para a floresta esgotadas. Um grupo de golfinhos de repente correu para a praia, deixando todos que os presenciaram confusos. Você está no lugar errado? Embora ninguém goste de ficar preso no frio do oceano, esses viajantes transformaram um momento chato em uma batalha de neve cheia de risadas. Uma viagem de pesca, que não saiu como planejado, fez com que a tripulação trocasse a captura de peixes pela captação de um sinal de socorro. Felizmente, a equipe de resgate chegou a tempo. O pobre carro foi relutantemente convidado pelas águas da enchente a viajar. Essa chuva foi tão forte que transformou a rua inteira num rio. A recepção dos fãs não poderia ter sido mais entusiasmada para o ex-jogador de rugby que viajou de Nova York para a Irlanda. Que ação linda e significativa! As tendas serão fortes o suficiente para suportar isso? O grupo de turistas estava aproveitando a viagem quando de repente receberam um show especial de artistas de golfinhos. O barco de resgate chegou prontamente para salvar o barco de pesca. Angústia em águas perigosas, trazendo esperança em meio às ondas largas e violentas. Fumaça subiu do incêndio no navio de cruzeiro em Corfu. Uma cena tensa. Felizmente, a equipe de resgate respondeu prontamente e todos estavam seguros. A câmera capturou o momento em que uma lancha autônoma colidiu com duas docas em Palm Beach Gardens, Flórida. Uma colisão inesperada fez com que todos arregalassem os olhos. Surpresa! Um resgate de tirar o fôlego. A sensação avassaladora quando a vida foi salva por pouco. A balsa teve dificuldade para atracar devido ao vento forte, cada onda quebrando como se desafiasse sua resiliência. O barco desliza a cada onda. Cada onda é como o ar levando o barco através de desafios dramáticos.
Quando grandes ondas viraram, barcos na Califórnia apareceram prontamente para ajudar. Solidariedade e ação oportuna são as chaves para superar os desafios. O helicóptero está ajudando o barco a voltar para onde ele pertence. Um incidente inesperado ocorreu que impediu o navio de atracar espetacularmente, interrompendo todos os planos em um instante. Eu sabia que isso ia acontecer. Ah, talvez eles devessem me contratar para pilotar aquele barco. Uma colisão fez o coração de todos disparar. Felizmente, tudo estava sob controle. E um encontro surpreendente e interessante. Quando a baleia parecia querer se juntar ao... Todos ficaram surpresos e não conseguiram deixar de rir. Olha, ele é muito habilidoso, mas instruções práticas é difícil. Não siga isso arbitrariamente. Não, ele é muito habilidoso, mas por trás disso é difícil. O barco apitou, e a tripulação vibrou de excitação quando o navio foi trazido de volta ao canal de Suez. Um momento de alegria indescritível. Uau! Uma performance da natureza que surpreende a todos. A baleia jubarte surgiu de repente da água, assustando as pessoas no barco. Puta merda. A foca parece estar aproveitando férias maravilhosas. Caminhão pendurado em uma ponte em Kent. Um lembrete para ter cuidado e reflexos rápidos ao dirigir. Segurança em primeiro lugar. Navio de carga preso no gelo de Erie. Ele conseguirá escapar antes que seja tarde demais? O navio de carga está preso no meio do gelo espesso no lago. As equipes de resgate estão correndo contra o tempo para libertar o navio antes que a situação se torne mais perigosa. Mina. O navio que colidiu com a ponte de Baltimore colidiu com força no porto de Antuérpia. O que está acontecendo com esse capitão? Dois navios de cruzeiro tiveram um encontro infeliz no mar, o que fez o coração dos turistas disparar. Felizmente esta não é a segunda parte do Titanic.
Um navio de cruzeiro colidiu repentinamente com outro navio. Enquanto estava os passageiros a bordo definitivamente não reservaram ingressos para esta experiência. Ponto de Tamaru. Olhe para esses caras viajando neste navio. Vai acontecer. O navio de cruzeiro caiu direto no pier do Alasca, causando pânico entre turistas e moradores. Esta definitivamente não é a introdução que todos esperavam. Esta cena selvagem e poderosa não é diferente de um filme de sucesso da vida real. Precisamos estar mais bem preparados para tempestades cada vez mais severas. Um enorme tornado de poeira varreu de repente a Universidade de Ohio como um furacão, deixando tudo coberto por uma espessa camada de poeira. Veja, de repente, uma nuvem gigante em forma de funil apareceu. Você já se deparou com esse fenômeno? Onde você mora, o enorme tornado de repente atingiu o chão. Uma cena dramática e de tirar o fôlego que faz você esfregar os olhos em descrença no que está acontecendo. Uma tromba de Cardinal 39 água apareceu de repente na costa da Flórida, criando uma cena misteriosa e de tirar o fôlego. Um raio brilhante atingiu repentinamente o mar revolto em uma praia de Queensland como uma gigantesca carga elétrica vinda do céu, fazendo todo o espaço brilhar intensamente. A baleia jubarte foi resgatada com sucesso. Um momento cheio de esperança e emoção. Ia. Tartaruga cabeçuda de 47 quilos. Recuperada de ferimentos, é devolvida ao oceano. Uma incrível história de vida. Cardumes de peixes brilham fascinantemente nas águas cristalinas da costa de Long Island. Você pode explicar esse fenômeno? Polvos e estrelas do mar são atraídos por algo especial no oceano. Mergulhar com Tiascuba ao lado de baleias azuis é realmente uma maravilha avassaladora. Para. Testemunhas ficaram encantadas com a visão de golfinhos correndo enquanto baleias gigantes caçavam vigorosamente, criando uma imagem vívida no meio do oceano. Enquanto as baleias jogavam água no céu, o sol brilhando formou um lindo arco-íris, fazendo uma mulher gritar de excitação. Os turistas nas Maldivas não só relaxam na praia,
mas também são cuidados com entusiasmo pelas arraias e desfrutam de férias inesquecíveis com amigos escorregadios. Um peixe observador de estrelas tinha acabado de se acomodar na areia quando um invasor profissional o empurrou para fora e roubou seu zoológico. Embora essas pirotecnias sejam bastante cativantes, é importante manter uma distância segura ao observá-las. Ninguém previu que um dia de rotina poderia se transformar em um evento de tamanha magnitude. Por favor, mantenha sua segurança. Toda a atmosfera tremeu quando as explosões ocorreram, e todos foram obrigados a se virar e observar, ponderando os eventos que haviam ocorrido. Nossa, esse modelo de tornado é maravilhoso. É possível que este seja um teste de resistência para cavaleiros profissionais. No entanto, é importante observar que, se você não for um especialista, não deve tentar fazer isso. A prioridade é dada à segurança. No sudeste da Geórgia, faíscas são emitidas por linhas de energia caídas. É comparável a uma exibição pirotécnica inesperada. Aproxime-se e entre em contato imediatamente com a equipe de reparo. Você já viu um evento pirotécnico? Isso é pipoca? Isto é realmente notável. Este estabelecimento diferenciado proporciona uma experiência culinária inesquecível. Na manhã de quinta-feira, 26 de setembro, um possível tornado atingiu o sudoeste da Flórida. Em um instante, deixou para trás uma cena de devastação, varrendo tudo em seu caminho. Comente 0 se você nunca observou esse evento. Quem precisa de um parque aquático quando a natureza escolheu criar uma variante selvagem como essa? Ah, a simples visão disso evoca lembranças de batatas fritas. A árvore de Natal e o vento foram devastados pelo tornado. Ah, não, esta época de festas está sem dúvida excessivamente quente. A porta de vidro provavelmente está sendo reformada de uma maneira que ninguém deseja. E uma deslumbrante árvore de Natal não conseguiu resistir às forças do... Meu Deus! Uma árvore caiu sobre uma casa em Sacramento. Felizmente, ninguém ficou ferido. No entanto, o morador provavelmente precisará elaborar uma nova estratégia de limpeza. Um enorme tornado preto contendo uma nuvem de poeira. Parece um aspirador de pó enorme, mas não limpa, contendo uma nuvem de poeira. Em vez disso, causa destruição. Cuidado e evite se aproximar. Você seria capaz de identificar isso como um trabalho de origami? Se eu não especificasse que é semelhante a uma demonstração inesperada de demolição de móveis?
Esta cena levanta a questão. O tornado selecionou o quintal apropriado? Ou era simplesmente divertido manipular os móveis? Por favor, deixe o primeiro comentário se você ficou impressionado. Qual é a sua opinião sobre esta decoração de teto? Por favor, deixe um comentário na segunda posição se você achar isso intrigante. Estime a quantidade de neve presente na área. É tão denso que seria possível construir um castelo de neve? Depois de esculpida, a melancia também pode ser transformada em arte. Observe essas máquinas. Na realidade, eles operam em um ritmo tão rápido que você terá a sensação de assistir a um filme de ação em alta velocidade. É fundamental priorizar a segurança e ter em mente que nem toda sujeira é adequada para isso. Ponto do. Será intrigante observar todo o processo, do início até a conclusão. K. A fotografia do automóvel na garagem com seu revestimento impecável é, sem dúvida, de tirar o fôlego. É como se o automóvel tivesse sido adornado com uma nova camada de roupa. Oh, meu Deus! Certamente haverá todos os significativos de pessoas interessadas na autoescolar. Que forneceu treinamento a esse indivíduo. Ponto. A natureza sempre consegue nos surpreender. Isso é uma fonte de alegria. Uma ideia fantástica para um carnaval focado na criatividade. Não importa se são detritos ou folhas caídas. Sua área externa será transformada em uma atmosfera festiva em pouco tempo. Às vezes, as pequenas coisas da vida evocam uma sensação de contentamento que é difícil de articular em palavras. Quem imaginaria que ele poderia entrar em erupção abruptamente dessa maneira, situado entre a areia e o sol? Deixe que os profissionais especializados em fogos de artifício e pirotecnia cuidem da tarefa. Quanto a nós, apreciamos com segurança as performances cativantes. Que seu dia seja repleto de vitalidade. Na realidade, acho isso mais apreensivo e simplesmente inesperado. Essa sensação está além das palavras. Este transeunte teve sorte de ter sobrevivido à circunstância imprevista. Era como se tivessem acabado de testemunhar um milagre e desejassem evitar uma situação tão perigosa no futuro. O que você acha dessa cena? Por favor, compartilhe suas ideias na seção de comentários abaixo.
Você já se deparou com uma narrativa que é distintamente diferente? A tempestade no sul de Michigan foi extremamente potente. Ele atirou o trapézio no campo como se estivesse praticando uma atividade extremamente perigosa. No Wyoming, vários vagões de trem de carga descarrilaram devido à neve. É possível que eles quisessem tirar férias de inverno, assim como nós. Mas em vez de relaxar, optaram por esquiar por um tempo. Que cenário caótico se seguiu quando o tornado atingiu? Tornou-se Sempre tenha cuidado cuidado e e procure abrigo imediatamente quando começar a chover ao abastecer. Uau, isso é realmente extraordinário. No entanto, a segurança é prejudicada. Um nova-iorquino capturou uma cena divertida de um rato roubando um pote de manteiga de amendoim Grease e cardinal pilha de 39 lixo nos pontos trilhos do SPS metrô antes de arrastá-los para longe como um ladrão profissional. Ah, elas são bem cativantes. É possível que o morador tenha uma despesa substancial caso o telhado precise de reparos depois de hoje. Quem imaginaria que meu objetivo era tornar o ambiente à prova de som e não construir um ninho de boneco de neve, observando essa camada de espuma pulverizada? Oh, meu Deus! Seu companheiro é tão rebelde assim? Que espécie de peixe é esse? Os turistas britânicos foram obrigados a buscar refúgio de uma tempestade repentina, que não era nada do que eles esperavam para suas férias ensolaradas. Como você adquiriu essas pedras? Elas são deslumbrantes. Parece estar se movendo em um ritmo incrível, como se estivesse em uma corrida, e está inequivocamente na liderança. É provável que as consequências da tempestade sejam o caso. O poder da natureza, que não pode ser subestimado, é enfatizado pela vasta dispersão de faíscas que agem como pirotecnia indesejada. O tornado em Kentucky é semelhante a um dançarino rodopiante retratando a rapidez e a ferocidade da natureza. É uma força poderosa e destrutiva. Eu olho para ela. O que aconteceu naquele local? Por favor, mantenha distância desta região. Um fenômeno que é ao mesmo tempo impressionante e assustador, mas certamente não é algo que você queira observar da sua janela. Com uma beleza majestosa como uma cena de filme de Hollywood. Não confunda isso com um efeito CGI. A natureza nos lembra que escalar montanhas não só proporciona belas paisagens, mas também traz desafios de sobrevivência. Uau, olha!
Lava como um rio de fogo está correndo para o mar, criando uma cena mágica e perigosa. A mãe natureza é realmente uma artista talentosa. A filmagem é de tirar o fôlego. A explosão hidrotérmica em Yellowstone assustou turistas e forçou o fechamento de Biscuit Basin, devido ao perigo potencial. Atual. Tenha sempre cuidado ao explorar. Naturais. Você sabe como são construídas as ferrovias de alta velocidade? Esta dica de lavagem de carros é ótima. Talvez essa seja uma maneira de aproveitar ao máximo o tempo quando estiver preso no trânsito. Talvez esta seja uma lição para a vida toda sobre a importância de rebaixar a carroceria do carro. Às vezes, não é melhor ser certo, especialmente quando enfrentamos obstáculos inesperados ao longo do caminho. Talvez o plano de demolição tenha sido acelerado de uma forma inesperada. Quando o prédio escolhe seu próprio horário para sair, todos devem ficar surpresos. Parece que o guindaste encontrou um oponente muito acima do seu peso. Quando a gravidade fala, tudo é apenas história. Um momento incrível. O teto da mesquita Tunchak no aeroporto Hang Nadim em Batam desabou repentinamente. Uma visão rara na vida real. Ok. Vamos ver como eles passam por isso. Espero que ele não tenha que sofrer as consequências do erro involuntário do colega. Eles passaram. Faça do exercício um hábito. Seu corpo agradecerá depois. Embora o carpete seja pequeno, acho que o Scars também leva muito tempo para limpá-lo. Uau! Uau! Este Mustang não é o primeiro carro que quer nadar, mas desta vez é muito divertido. As enchentes em Panther, Virgínia Ocidental, fizeram parecer que ele estava nadando contra a corrente. Esse homem realmente não desiste. Ao salvar o barco enquanto os carros ao redor dele mergulhavam, ele provavelmente pensou que era um capitão de resgate em um filme de ação. Ah, não! As enchentes de Dunham Park e o Falls decidiram limpar a ponte em 14 de março. Essa cena fez com que até as pontes voltassem para casa. Surpresas para todos. Lava e ela. Ah, não! O cano principal de água de Detroit estourou enquanto estava congelando. Espero que todos aqui tenham preparado roupas quentes e botas impermeáveis. É como estar em um filme de Natal e só não ver o Papai Noel com seu trenó.
Este avião definitivamente fez um pequeno círculo no aeroporto Pearson de Toronto, mas felizmente ninguém ficou ferido. Bombeiros resgataram habilmente um cachorro preso em uma ilha de árvores caídas. Que ato tocante. Mesmo em circunstâncias difíceis, um homem em Gaza ainda mantém seu hábito de beber café. Um momento de paz em meio ao caos. Berrio meio ao caos. Você gosta de assistir fogos de artifício? Parece que seu animal de estimação está explorando a bicicleta. Uma cena satisfatória, mas também um alerta sobre os perigos imprevisíveis da natureza. É incrível. A natureza demonstrou seu poder incrível, criando uma cena dramática quando a árvore caiu, fazendo os olhos de todos se arregalarem de espanto. Alguém deve ter esquecido de colocar a roda no lugar certo. É incrível como de repente uma roda livre aparece na rodovia, rolando como se estivesse andando sozinha. Deslizamento de terra de Yuga em Oak City, Iowa. Felizmente, o cinegrafista ainda estava seguro e não foi pego nessa aventura inesperada. Esse é um arbusto grande. Uau. Biche. Dedo sagrado. Dedo Santo sagrado. Senhor. O que você vê parece um efeito. A estrada está seriamente degradada. Todos que participam do trânsito, lembrem-se de controlar a velocidade e segurar firmemente o volante. A segurança ainda é a principal prioridade. O que está acontecendo? É só um reflexo. Por favor, comente o número 2 para esperar que a equipe de resgate chegue rapidamente e resgate todos com sucesso. Ah, que estressante! A picape quase bateu na sorveteria e nos carros estacionados. Felizmente, todos estão seguros, mas a sorveteria deve ter respirado fundo depois dessa situação. Verifique cuidadosamente os freios e as rodas antes de partir. O clipe captura o momento em que o caminhão perdeu o controle e bateu na parede de uma casa. Felizmente, as pessoas na casa foram rápidas e reagiram prontamente, evitando perdas de vidas.
Mais uma vez, reflexos rápidos podem salvar vidas. De qualquer forma, é ótimo ver tudo dando certo, certo? Como encontrar uma praia brilhante no inverno, tudo vale a pena quando bem preparado. Ponto. Deixe um joinha se você ficou tão surpreso quanto eu ao ver essa demolição fracassada. Ponto. Lembre-se de verificar a situação do trânsito antes de sair. Especialmente se você mora onde veados podem se tornar motoristas inesperados. Ponto. Uau! Quem imaginaria que um hidrante quebrado poderia provocar chuva assim na rua? Espero que todos tragam um guarda-chuva porque não dá para prever essa chuva. Ponto. Ah, não. Parece que essa tempestade está se dissipando de uma forma que não tenha havido feridos naquele incidente. Não tus. Das. Passeada. Mas. Linhas de energia explodiram durante uma forte tempestade no Texas, nos lembrando da importância da segurança elétrica durante condições climáticas severas. Não. B. Meu Deus, que visão horripilante. Ei, onde você está indo, cara? Precisa de alguma ajuda nossa? Vamos, diga alguma coisa. Nossa, esse cara é tão fofo. A câmera de segurança acidentalmente se tornou a diretora de uma cena dramática. Um bando de pássaros faz pouso de emergência simultaneamente nas ruas do México. O que aconteceu? Uma reunião de emergência do mundo das aves? Uma câmera circular acidentalmente se tornou uma repórter de cena, capturando o momento em que as chamas do incêndio de Palisades repentinamente irromperam em um quintal. Lembrete gentil. Sempre verifique e cumpra as medidas de prevenção de incêndio. Às médias. Ao dirigir, mantenha sempre uma distância segura e preste atenção. Um momento de perda de controle pode levar a consequências imprevistas. Berlin. Ondas enormes transformam o porto em um campo de batalha cheio de destroços. Este é um lembrete de que a natureza é formidável. Mantenha-se atualizado sobre o clima e atraque seu barco com cuidado antes que a tempestade chegue.
Ponto. O fogo e a fumaça eram insuportáveis. Ponto. O céu estava vermelho, como uma cena de filme apocalíptico. Ponto. O incêndio de Palisades transformou o La Freeway em um cenário incrivelmente dramático. Ponto. Espero que o corpo de bombeiros consiga controlar a situação o mais rápido possível. O fogo se espalhou rapidamente e consumiu casas em Pacific Palisades. Espero que todos estejam seguros e que o corpo de bombeiros possa controlar a situação em breve. Ponto. O motorista do ônibus foi esperto em parar porque viu pedras na estrada. Essa decisão é realmente uma salvação. Certamente os passageiros ficaram gratos por sua cautela. Mas na verdade era apenas uma camada de neve para sempre termos cuidado. Se você também se sente impressionado pelo poder da natureza, não esqueça de curtir e compartilhar seus sentimentos. Ah, de qualquer forma você conseguiu uma bela foto impressionante, mesmo em uma situação inesperada. Ponto. Uau! Isso é impressionante. O avião super escavador era como um super-herói no céu coletando água do lago Skylac para apagar o incêndio no Lago dos Cisnes. É inacreditável. Carros caros agora não passam de brinquedos, tendo que se render à força irresistível da natureza. Ponto. Acalmar. Não há nada de errado com essa porta. Ponto. Uau! Feliz Dia dos Namorados. Que sorte. Ponto. O motorista estava a apenas um momento de se deparar com uma situação perigosa quando o caminhão foi atingido por um trem. Ponto. Tenha sempre cuidado ao dirigir perto de ferrovias. Ponto. Ah, não, ah, não. Ah, não. Tonto. Os primeiros tripulantes tiveram a oportunidade de testemunhar o descarrilamento e capturar imagens impressionantes do incidente. Nunca deixe que o foco no seu telefone faça você esquecer dos perigos ao seu redor. Sempre preste atenção quando estiver perto de trilhos de trem ou áreas perigosas. A segurança é a principal prioridade. Definitivamente não é o tipo de colisão que você deseja. Um trem da Norfolk Southern decidiu descarrilar e cair em Springfield, Ohio. Espero que todos estejam bem.
Olha só, motoristas de caminhão na China conseguem transportar 30 carros mais de uma vez. Ponto. Ter cuidado e seguir as normas de segurança no trânsito é o mais importante para evitar acidentes indesejados. Um mini vulcão apareceu de repente bem no meio do deserto. A natureza pode nos surpreender com fenômenos inesperados. Ah, quanto tempo você não limpa seu quintal? Comece a limpar hoje mesmo para desfrutar de um espaço limpo e arejado. Ponto. Parece que há uma barra quebrada de chocolate ao leite andando por aí. Então, mas tenha cuidado. Não é chocolate crocante, mas terra rachada pelo sol quente. Ponto. Uau! Que situação estressante. Este casal deve ter respirado aliviado quando tudo terminou em segurança. Ponto. Esteja alerta na estrada e esteja sempre bem preparado quando houver uma tempestade. Ponto. Este é um parque aquático rural com deslizamentos de terra super realistas. Esses 3 ciclistas certamente se lembrarão da experiência do banho de lama gratuito e da torcida do público. Ponto. Linhas de energia pegaram fogo em Boulder durante uma tempestade de inverno. Uma cena dramática. Moradores do Colorado abrem suas portas para receber fortes Quantos nevascas. centímetros De neve você acha que .10? essa neve tem? Marés 5 estrelas fazem com que todos se aglomerem no estuário do Severn, em Gloucestershire. É uma bela vista, mas não se esqueça da segurança. Ponto. Severn, Gloucestershire. Se esta máquina fosse um player, certamente faria todos admirarem. Ponto. Certamente muitas pessoas pensarão que é uma árvore de verdade, mas na verdade é apenas uma impressionante obra de arte de origami. Ah não, uma grande árvore caiu sobre uma casa em Sacramento, Califórnia. Enquanto ventos fortes sopravam pela área. Felizmente ninguém ficou ferido. Ponto. O telhado simplesmente desabou. Ponto. Você consegue imaginar seu Range Rover flutuando na água desse jeito? É estranho, mas também interessante. Carros dormindo sob vários metros de neve no pequeno Cottonwood Canyon, Utah. Ponto. Uma cena fria, mas impressionante. Uau! Essa maquiagem é realmente impressionante. Parece que saiu de um filme de fantasia. Alguém já viu um redemoinho no meio da cidade? Comentário número 1. Se você nunca viu antes. Uau! Esse restaurante flutuante é tão único. Ponto.
Você sabe onde fica? Esta ponte não parece nada certa. Se houver outro caminho, não hesite em escolher o mais seguro. Curso de direção especial. A polícia está cruzando o gelo em um lago congelado no Colorado durante um curso de treinamento de direção no gelo, não é? Uau! Que momento de tirar o fôlego no meio do inverno. Ponto. Este chihuahua de vestido branco é um destaque super fofo no casamento. Com certeza fará todo mundo derreter por causa de sua fofura. Ponto. Não confunda com fogos de artifício. Ponto. Aquelas faíscas voando de linhas de energia em Dublin depois do furacão Agnes. O momento em que grandes ondas atingiram repentinamente o local do evento na Marina Beach surpreendeu a todos. Mantenha sempre a calma e ligue para o 190 se precisar de ajuda. Ponto.